Hora de falar de NFL aqui na Rádio Disney. Tá chegando o Super Bowl. Nada mais justo e correto do que falar com quem entende de Super Bowl, de NFL. Já transmitiu até jogo aqui no Brasil. Vou falar aqui com o Fernando Nardini. Opa! Tudo bem? Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Esta voz é fácil de reconhecer, né? Você já narrou quantas partidas? Tem número? Dá pra saber o número certo de partidas que já narrou? Não, de NFL não. Quer dizer, de nenhuma eu não conto, né, cara? Uhum. Mas assim, já são pelo menos uns 8 anos fazendo NFL. NFL. Quanto tempo você tem de ESPN? De ESPN, 13 anos. De carreira? De carreira eu tenho agora 27. Sempre quis narrar? Sempre quis trabalhar com esporte? Não, narração foi algo que foi acontecendo. Como é que foi? Cara, eu fiz absolutamente tudo dentro de uma televisão. Eu comecei numa rádio, comecei na Rádio Atual, dentro do CTN, do Centro de Tradições Nordestinas. Foi a primeira vez que eu falei no ar. E aí, no segundo ano de faculdade, eu consegui um estágio na TV Bandeirantes. Fiquei na TV Bandeirantes de 98 até 2005. Saí de lá, fui pra Record. Aí na Bandeirantes eu fiz de tudo. Eu fiz produção, fiz edição, fiz pauta, edição. Virei repórter, virei apresentador. E dali eu saí como apresentador para Record. Na Record fiquei apresentando um tempo, voltei para reportagem. Na Record eu tive minhas primeiras chances de narrar. E aí foi algo de inquietação, de querer colocar mais coisa, versatilidade, de querer fazer mais coisas diferentes, sair da zona de conforto. Então eu comecei a me desafiar a narrar. E aí eu tô nessa, desbravando ainda. E como foi o passo pra NFL? Foi um negócio muito natural, assim, porque a ESPN ela faz a maior cobertura mundial da NFL. Ninguém tem tantos jogos semanais quanto a ESPN, são no mínimo 7. Então, haja narrador para tudo isso. Não tem gente suficiente que lide com o NFL, que goste, que entenda, que acompanhe a NFL. Então foi meio que um processo natural. Sobre uma brecha aqui, eles falaram, você faz? Falei, pô, puta desafio, faço. E dali começou. Fazia um joguinho por semana. E nem toda a semana assim, porque às vezes não precisava, mas eu tava ali, eu tava à disposição. Se sobrava uma brechinha, eu ia lá e fazia NFL. Então assim começou. Tem algum ponto que é mais complicado, difícil de narrar jogo da NFL em relação aos outros esportes? É porque é uma dinâmica diferente. Eu acho mais difícil narrar o futebol nosso do que narrar a NFL. Porque a NFL, você consegue dividir mais com o comentarista, você para um pouco mais, você tem um tempo de olhar a informação, e é muita informação. A NFL te dá muito subsídio, assim, de estatística, de curiosidade, de tabus e jejuns e coisa do tipo. E tá tudo ali. Você tem que fazer uma preparação gigante pro jogo, você tem que pegar a dinâmica e a técnica mesmo, de você achar o que você tem ali anotado quando você precisa. Porque você não sabe quando vai acontecer, né? O jogo ele é muito complexo, ele é muito rápido, ele é dinâmico. E de repente acontece, um lançamento de 50 jardas, quanto tempo que não acontecia, ou quantas vezes esse quarterback fez isso nessa temporada, na carreira. Às vezes você tem isso ali, às vezes você não tem. Às vezes você pode pedir para um sistema na ESPN lá na gringa que eles te mandam em tempo real. Então é um negócio meio frenético, assim, até você pegar essa técnica, essa confiança, essa naturalidade, leva um tempo, mas depois é muito divertido. Uma coisa que a gente que tá assistindo em casa, e às vezes a gente vê que vocês têm o time certinho com a TV da gringa, com a ESPN da gringa. Sim. Você vai pro break aqui, vai pro break lá. Mas você sabe quando vai parar? Eles avisam quando vai voltar? Como é que funciona esse... A coordenação em geral tem isso, mas quando você pega a hora de voo, você vê ali que, assim, várias posses de bola, troca de posse de bola, eles vão pra break. Tem os breaks obrigatórios, faltando 2 minutos pro final do primeiro tempo, faltando 2 minutos pro final do jogo, aquilo ali é break quase que obrigatório. A não ser que a gente aqui já tenha feito todos os pagamentos comerciais e que a gente possa ficar e não sair nesse break. Aí a gente enche ali com comentário, com algum conteúdo e coisa do tipo. Mas, em geral, eles têm uma trilhazinha quando eles vão pro break. Então, a hora que você começa, você está com o retorno deles. Porque a maioria de nós faz o jogo com a narração em inglês ao mesmo tempo. Então, a hora que a narração em inglês coloca aquela trilha, a transmissão em inglês coloca aquela trilha, você sabe, opa, vem aí pro break. Aí o coordenador, na maioria das vezes, ele tem ali a coordenação internacional, ele, 5, 4, 3, vem break, e a gente passa o break. Tem que ser cronometrado, porque senão vaza o break da gringa. Exato. Ou black. O não que pode é pior. também. Exato. E você narrou o jogo que teve aqui no Brasil. Foi. Qual foi. a emoção? Narrar um NFL aqui no... Cara, impressionante, assim. Impressionante porque era algo... Se você dissesse isso 10 anos atrás, era algo totalmente inimaginável, assim.
E hoje o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de NFL, só atrás dos Estados Unidos e México. E o jogo foi um puta sucesso, cara. Foi lindo de ver, o estádio colorido, várias camisas de vários times, apesar de estarem jogando ali Green Bay e Filadélfia. Foi demais, assim. O evento foi muito bom, as pessoas estavam muito felizes, muito empolgadas. Quem gosta disso, particularmente, cada um que gosta, cada um que assiste, cada um que produz conteúdo, e tem muita gente que produz conteúdo, colocou um tijolinho nessa história, então acho que estava todo mundo muito realizado, muito emocionado, cada vez que a gente parava para pensar, putz, isso está acontecendo aqui, na nossa frente, em São Paulo, no Brasil, o jogador do Green Bay entrando com a bandeira do Brasil, é um negócio inimaginável, assim, cada vez que fala me arrepia. Me falaram que parece que 2025 já está confirmado um jogo. Parece que vai ter. No time ainda não está confirmado. Não, ainda não, e eles estão tentando um contrato maior, estão tentando um contrato de mais 4 anos agora, mas parece que 2025 vai ter de novo. Do lado do NFL, os jogadores gostaram de jogar aqui? Houve muitas críticas no começo da temporada por causa do gramado, porque é um gramado de futebol, não é um gramado de futebol americano. Então eles têm características diferentes. Mas isso foi foi uma brisinha, assim. Depois isso desmoronou, mesmo porque lá também há muitos gramados que eles reclamam. Sim. Então, alguns são sintéticos, outros não são. Então, mais ou menos essa mesma polêmica que se faz por aqui com o futebol sobre gramado sintético e o natural, lá também tem um pouquinho. E lá houve também gramados escorregadios, tem o estádio lá que é famoso por machucar jogadores, o estádio do New York Jets e New York Giants, o MetLife Stadium. Ele é famoso por machucar jogadores. Todo ano alguém vai lá e se arrebenta e perde o resto da temporada. Então, é muita encheção de saco à toa. Você particularmente escolheria outro estádio ou você gostou do estádio aqui? Eu gostei do estádio, e eles escolheram lá porque é possível você explorar o entorno. Você escolhe o Morumbi, você não explora o entorno, porque tá tudo fechado. Você escolhe o Allianz, você não explora o entorno. Não tem onde você explorar o entorno. Então, a Neoquímica Arena acho que foi a escolha para a NFL mais confortável. E com o transporte público, as pessoas chegaram lá com relativa facilidade. Ok, é final de tarde, tem todo aquele problema de superlotação do transporte público para a Zona Leste, mas no fim as pessoas acho que saíram satisfeitas. Qual que foi o jogo mais marcante para você, a narração mais marcante? Cara, aí é difícil, hein? Eu fiz 2 Super Bowls em loco, assim, e eles foram inesquecíveis. No meu primeiro eu fui como repórter, lá em 2020, e aí a gente fez Los Angeles, que é esse aqui, Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, e fez no ano passado Las Vegas. Então esses pra mim são os mais inesquecíveis, porque você viver essa experiência ali em loco, você viver a eletricidade da atmosfera é muito legal. Então é um negócio que te empolga, assim, você sente bater aqui dentro, assim. Eu tava com o retorno no talo e eu não ouvia, o Paulo Antunes estava do meu lado ali, de tanto barulho que era dentro, porque eram estádios fechados. Então é uma energia, assim, inexplicável. Fora o show, né, que eles no intervalo eles têm que... Acaba o primeiro tempo, aí monta o palco, faz o show, termina, tudo isso em meia hora. Exatamente, menos de meia hora. E a experiência sai perfeita pra quem tá assistindo. Totalmente, cara. totalmente. Esse ano a gente tem Kendrick Lamar e SZA. Exato. Qual show que você gostou mais de assistir? Cara, até hoje, assim, de todos, pra mim foi o do Michael Jackson. Que é o show do intervalo que muda pra sempre a história do show do intervalo. A partir dali a coisa fica megalomaníaca. Do jeito que ela é hoje, assim, super produções e tudo muito feito muito rápido, de uma maneira muito dinâmica. Desses recentes, algum? O de Los Angeles que eu vi em loco, né, que eles juntaram um monte de rappers ali e apareceu gente Usher, Dr. Dre, apareceu um monte de gente ali e houve surpresa também, então aquilo ali foi impactante, foi muito legal e muito a cara de Los Angeles, né, era muito a cara do lugar. Então aquilo ali foi muito legal de ver. Então vamos falar desse próximo Super Bowl. De um lado temos Eagles e do outro lado Chiefs. Quem leva melhor, você acha? Cara, é muito equilibrado. É uma repetição da final de 2 anos atrás. O Super Bowl 57 foi Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Kansas City levou a melhor. Eu acho que agora Philadelphia tem uma chance maior. É um time mais qualificado hoje. É um time que, na final da conferência, mostrou algo que não vinha mostrando, que é o jogo de passe, o jogo aéreo. Vinha correndo muito com a bola, com o Saquon Barkley, que vai ser o melhor jogador ofensivo da temporada. Você acha que leva o MVP? O MVP eu acho que não, porque o MVP eles dão os prêmios para os quarterbacks. O MVP eu acho que vai ser o Lamar Jackson, né? O MVP não conta pós-temporada, só conta a temporada regular. Então eu acho que vai ficar com o Lamar Jackson. Mas
O Saquon Barkley é um cara que tá nessa conversa, só que tá meio que instituído, não é oficial, mas meio que instituído que o prêmio de MVP ele é um prêmio para quarterbacks. Então eu acho que vai sair ou pro Lamar Jackson ou pro Josh Allen, mas a temporada do Saquon Barkley ela é insana, assim, mais de 2.000 jardas, esteve a 100 jardas de bater um recorde histórico de mais jardas terrestres em uma temporada. Então ele é um diferencial desse time. Só que no jogo passado, na final da conferência contra o Washington, esse jogo aéreo apareceu de Filadélfia. E isso pode ser um bônus. Sem isso, não ganharia de Kansas City. Com certeza não. Com isso, agora tem que deixar a defesa de Kansas City, que é muito competente, muito esperta, com o jogo aéreo e com o jogo terrestre com o Saquon Barkley. Mas eu acho que o couro vai comer. Vai ser um jogo muito Eagles, equilibrado. Que teve uma temporada sensacional. 3 derrotas só. Sim. E Kansas City 2. Então vamos falar do Kansas City. O que você acha do time deles hoje? Cara, é o time do momento, é o time que tem uma dinastia, é um time de 7 finais de conferência consecutivas, é o time que tem o jogador que é a cara da liga, o Patrick Mahomes, que tem um técnico genial, um cara de mais de 300 vitórias na carreira, é um dos mais vencedores treinadores de toda a NFL, então é um time que faz tudo muito certo, é um time que tem um coordenador defensivo que está entre os maiores da história já. Então eu acho que é um time sempre muito correto. As peças mudam, mas o time consegue ser competitivo, consegue ser competente, consegue ganhar jogos. Kansas City não encantou durante a temporada. Jogou pro gasto, para vencer partidas. Venceu. Teve 2 derrotas o ano todo. A segunda derrota, inclusive, foi com o time totalmente reserva na última semana, poupando todo mundo. Então, é um time que é muito competente na sua montagem, na sua administração, e não é à toa que hoje é uma dinastia com esse melhor jogador da NFL. A gente vai ter o Pro Bowl também, né? Vai ter o Pro Bowl nesse domingo, né? O Pro Bowl, ele funciona mais ou menos como o All-Star Game. E é um jogo cada vez menos disputado, né? Porque os caras já estão ali, fim de temporada, beleza, fui eleito pro Pro Bowl porque eu fui um dos melhores da temporada. Das campeãs, né? Exato. É exatamente isso. Então, eles não jogam com pegada, ninguém quer se machucar depois do fim da temporada, enfim. É mais um negócio pro público ver os caras de perto, porque você tem um acesso um pouquinho maior. Então, tem as curiosidades lá dos desafios de habilidades e coisa do tipo. É um negócio muito mais para entretenimento do que para disputa, de verdade. Vamos fazer, então, aqui a nossa eleição, porque o MVP é escolhido um pouco antes da final, né? O MVP é escolhido pelo que se fez na temporada regular. Mas antes do Super Bowl. Ele é divulgado antes do Super Bowl. Então vamos lá, o melhor técnico para você. O melhor técnico, na minha opinião, o Dan Quinn, de Washington. Pau a pau com o O'Connell, do Minnesota. Porque o O'Connell fez renascer um quarterback, o Sam Darnold, que estava praticamente sepultado na NFL. E teve uma grande campanha, foi aos playoffs, perdeu cedo, é verdade, caiu de produção na hora que não devia cair. Mas eu vou de Dan Quinn porque ele fez do Washington Commanders, que no ano passado foi a segunda pior campanha, um time que chegou à final da conferência. E ainda assim desenvolveu um quarterback calouro a uma temporada simplesmente espetacular. O Jayden Daniels fez uma temporada sensacional, vai ganhar o prêmio de calouro ofensivo do ano com toda certeza. Vamos para quarterback, então. Quarterback. Disputa pau a pau entre Lamar Jackson e Josh Allen, mas eu vou de Lamar Jackson. O touchdown mais bonito da temporada. Cara, é difícil destacar um, porque eles são tão diferentes. Teve touchdowns longos de corrida, teve touchdown de passe longo, teve touchdown de retorno de kickoff ou retorno de punch. Então é muito difícil você designar um, mas houve muitos assim, muitos legais. Um que você fala, pô, esse foi bonito nem só porque eu narrei ou porque eu assisti, um mais difícil de repente, então, que o cara... Ó, eu vou colocar... Tem uma recepção com a pontinha do pé do Ja'Marr Chase, se eu não me engano, do Cincinnati Bengals no passe do Joe Burrow, que é espetacular. O Ja'Marr Chase, inclusive, ganhou a tríplice coroa que eles falam, né, para os recebedores. Maior número de recepções, maior número de jardas de recepção e maior número de recepções de touchdown. Ele foi o melhor nos 3 aspectos e o time dele não se classificou aos playoffs. Quem que seria um time que você gostaria de ver na final? Um Super Bowl dos sonhos? Detroit Lions, nessa temporada, Detroit Lions. Fez uma campanha incrível, um time extremamente resiliente, perdeu jogadores de defesa durante a temporada e ainda assim conseguiu vencer jogos. Lions contra? Lions contra... Eu acho que Kansas City Chiefs. Eu acho que os Chiefs. Torceria pro Lions. Esse ano eu torceria pros Lions. Porque seria uma história espetacular. É outro time que passou anos e anos e anos sendo a piada da NFL. Foi reconstruído, tem um técnico que é um cara
vibrante, que é um cara autêntico, que é um cara de verdade, humano, é legal de ver o cara, você se empolga vendo o cara. E ele desenvolveu uma nova cultura no time. A montagem do time com o General Manager, que também é um cara de uma história fantástica, é um cara que 20 anos atrás, se eu não estou enganado, era gerente de uma locadora de veículos. Hoje ele é o responsável pela montagem de um dos grandes times da NFL. Então são histórias fantásticas, que além da disputa do jogo, a gente gosta de contar as histórias. Então essa era uma história muito fantástica. Pena que Detroit não chegou. Então tá bom, agora eu quero falar sobre times. Vamos analisar rapidinho cada time. Que time você acha que não foi bem, mas foi um pouco injustiçado? Eu acho que Cincinnati, mas eu não acho que a palavra é injustiçado. Cincinnati tem um grande time, assim. O Joe Burrow fez uma temporada com números para MVP, o quarterback do time. O Ja'Marr Chase é esse cara que eu falei que teve a tríplice coroa. O T. Higgins, o outro recebedor do time, também foi muito bem. O Trey Hendrickson, jogador de defesa, foi o cara que mais sacou o quarterback adversário. Só que esse time demorou para engrenar. Começou a temporada com 4 derrotas nos 4 primeiros jogos. E quando o prejuízo é desse tamanho, você demora a recuperar. E não conseguiu no final das contas, não se classificou. E esse é um cara que daria trabalho ao Kansas City, porque o Joe Burrow é um cara que não respeita demais o Patrick Mahomes, não respeita demais o Kansas City Chiefs. Então eu acho que esse time é um que ficou faltando. Rams. Surpreendente crescimento. É um time que tinha... eu acho que 4 vitórias e 8 derrotas durante a temporada e conseguiu essa recuperação. Dentro de uma divisão da Conferência Nacional, a NFC West, que era uma divisão muito disputada, muito complicada, que houve em cada momento um dos times na liderança. São Francisco enfraqueceu também por conta de lesões. Então é um time que surpreendeu na reta final. É o cavalo bom e o carro no fim. Os Rams foram o cavalo bom que correu no fim. Baltimore. Timaço espetacular, com o Lamar Jackson exuberante, com uma contratação para essa temporada, o Derrick Henry, que é um cara que faz a diferença, que corre muito bem com a bola, que foi o cara que decidiu jogos, mas aí, de novo, nos playoffs, bateu na trave. Esse time precisa suplantar esse degrau. Tá demorando, porque isso começa a pesar contra o Lamar Jackson. Ele é um dos melhores quarterbacks da liga, só que ele precisa dar esse passo, senão vai ficar com essa fama de, na hora do vamos ver, não desempenha. Green Bay. Outro time que foi muito bem na temporada, uma camisa muito pesada, alguma instabilidade do seu quarterback durante a temporada. O Jordan Love lançou algumas interceptações, mas foi muito legal de ver Green Bay jogar aqui, ver de perto. Como eu disse, é uma camisa muito forte, muito pesada. Perdeu jogadores importantes na reta final também, acabou perdendo o Watson, que é um dos recebedores principais, o principal recebedor da equipe, e acabou sendo prejudicado aí na época dos playoffs. Chargers, cara... o Justin Herbert começa a me preocupar, assim. Um cara extremamente talentoso, um time que nessa temporada, com o Jim Harbaugh, técnico novo, trouxe uma defesa completamente diferente daquela que era no ano passado. Era uma defesa baba e se tornou uma defesa muito boa nessa temporada, mas faltou material humano. Tinha o Led McConkey como recebedor, o cara de mais confiança assim, pro Justin Herbert, mas não tinha outras armas. Poucas armas para um quarterback muito competente. Nem todo quarterback é o Patrick Mahomes que vai resolver com poucas armas. Então acho que faltou limão para fazer limonada lá nos Chargers. Patriots. Temporada de esperança pro torcedor. O Drake May entra no meio da temporada, o Jacoby Brissett começa a temporada como titular, o Drake May, que é o quarterback calouro, ele entra no meio da temporada e dá uma esperança. É um time que tem espaço e tem dinheiro para contratar para a próxima temporada, tem um técnico novo, que é um cara que já chegou a playoffs, e o Mike Vrabel, então eu acho que foi uma temporada pro torcedor ter aquele suspiro e ter um ponto de esperança. O Drake May não vai ser o Patrick Mahomes, mas vai ser um quarterback que vai dar dignidade e vai dar competitividade ao time. Eu gosto muito, torço pra uma que também nunca vai muito pra frente, Giants. Que difícil, cara. Que difícil. Giants aquela coisa, mas que difícil é o New York Giants, cara. Tem piores. Tem, mas não tem muito. A fase é muito complicada, mas também muita coisa vai mudar por lá. Vamos ver o que acontece. Lá, os dois times de Nova York, né? Os dois vão mudar bastante coisa. Já estão mudando. Os Giants não mudaram a comissão técnica, o Brian Daboll continua por lá, mas tem que ter um chacoalhão, cara, porque senão vai continuar sendo piada. Dolphins é outro time também. Também que vai. Também que vai continuar sendo piada, cara, porque não é possível. Um quarterback que perde muitos jogos, é um cara que é suscetível a concussões.
e que ainda parece não ter aprendido a se cuidar. E assim, se não tá bom com ele, é muito pior sem ele. Mas é muito pior sem ele. Então ele tem que estar saudável, o time tem armas, mas essas armas já começam a desacreditar no projeto. O Tyreek Hill, que é o principal recebedor, já falou, eu tô fora, eu sou um cara muito competitivo, muito vencedor, esse aqui não é o meu lugar. Ele falou no final da temporada. Então, sinal de alerta por ali também. Vamos subir na tabela lá o Commanders. A enorme surpresa da temporada, como eu disse, de segunda pior campanha, foi para uma final de conferência, com jogadores veteranos na defesa, com um quarterback calouro que se mostrou o melhor na temporada de estreia. Caleb Williams foi a primeira escolha e jogou no Chicago. Não conseguiu jogar bem por uma série de fatores, por ele e por uma comissão técnica que não o desenvolveu. O contrário aconteceu com o Jayden Daniels. Por ele, sim, e também por uma comissão técnica que lhe deu condições, ele tinha armas, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Não são armas que você fala, nossa senhora, que jogadores que fazem a diferença. Mas são armas que contribuíram para o desenvolvimento do quarterback e para o time chegar tão longe onde foi. Surpreendente. Nem o mais otimista torcedor de Washington esperava uma final de conferência nessa temporada aqui. Então é uma das grandes surpresas da temporada. Sei que ainda é meio cedo para a gente falar na próxima temporada. Ainda tem o draft, né, que ainda vai... Mas... tem algum time que a gente tem que tomar cuidado, ou que pode surpreender, ou que você fala, vamos prestar atenção nesse aqui? Então, os Commanders são um time que tem muito dinheiro para gastar. Então, na free agency, né, que é aquele mercado ali dos jogadores que ficam livres, é um time que pode investir. Patriots é um time que pode investir também. Então, a gente tem que olhar isso e tem que olhar também os times que fizeram campanhas ruins e que apresentaram alguma evolução. Por exemplo, o Carolina Panthers começou a temporada com uma grande piada. O quarterback que fazia o seu segundo ano, que não rendeu no primeiro ano, de novo muito inseguro, mas durante a temporada ele se desenvolveu, durante a temporada as coisas começaram a se acertar ali. Então é um time que vai ter uma boa posição de escolha no draft, é um time que vai ter capital de dinheiro para investir, é um time que pode crescer muito para a próxima temporada. Então, Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Outro time que foi muito bem nessa temporada, que teve um Baker Mayfield, que é o quarterback do time, um cara que o cara é 8,80. Ele vive pelo risco. Então ele pode lançar 5 touchdowns e 3 interceptações num jogo. Esse é o jogo dele. E foi um time que empolgou. Que tem o Mike Evans, um recebedor que é muito confiável, 5 temporadas seguidas com 1.000 jardas de recepção pelo menos. É um cara muito consistente, muito constante. E foi um time que empolgou do lado defensivo da bola também, que correu muito bem com a bola também, com o Bucky Irving, um jogador que chegou e explodiu. Então é um time que tem brigado pela divisão sempre e vai continuar brigando. Boa. É mais algum que a gente tem que tomar cuidado o ano que vem? Eu acho que Cincinnati, se começar o ano um pouco mais forte, e assim, tem sido uma tradição, né? O que é uma pena. A gente brinca que é na pré-temporada, o Cincinnati Bengals faz muito churrasco, aí eles entram com o freio de mão puxado. Então é um time que, se começar mais forte e fortalecer a sua defesa, principalmente, porque fora o Trey Hendrickson foi uma unidade muito falha durante o começo da temporada, eu acho que é um time que pode crescer. Boa. Então vamos deixar o recado pra galera assistir o Super Bowl com... É isso, meu povo. A partir de 3 de fevereiro já estaremos lá em New Orleans, acompanhando toda a semana de preparação de Kansas City Chiefs de um lado e do outro lado o Philadelphia Eagles. Então, durante a programação da ESPN League diário, todas as informações do Super Bowl durante toda a semana, e aí no dia 9 a cobertura completa do jogo vai ser espetacular. Vem aí mais um Super Bowl, o de número 59, a ESPN vai estar a semana toda dedicada e no dia do jogo também. Boa, obrigado, Fernando. Me traz um Valeu. da geladeira de lá, hein? Pode deixar. Valeu, obrigado. Valeu, gente.